Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Nessa noite é uma alegria muito grande a gente poder estar junto aqui, hoje junto com a minha esposa, Claudete, onde a gente vai participar junto com vocês e ver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te bendizemos. Agradecemos a Ti, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Que o Senhor venha abençoar, Pai, este momento que estamos aqui, onde a célula possa ser frutífera, onde nós possamos ser abençoados e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que alegria, mais uma vez, poder estar aqui, hoje junto com a minha amada esposa, Claudete, e a gente vai pensar em tantas verdades que Deus tem falado conosco e saber o quanto Deus tem abençoado, o quanto Deus tem cuidado. E hoje o assunto é relacionamento, não é, minha querida Claudete? É verdade. O relacionamento faz toda uma diferença na vida do cristão. E o relacionamento, como a gente aprendeu no domingo, ele tem que ser construído. A gente não consegue ter um relacionamento sem antes aprender algumas verdades. E a primeira verdade que a gente precisa aprender é que o relacionamento tem que ser primeiramente com Deus. E somente aqueles que nasceram de novo é que têm esse relacionamento com Deus. É verdade. E o relacionamento é uma coisa tão importante. E o Senhor Jesus, Ele nos ensina a estar em comunhão uns com os outros, né? E Ele é um professor que nos ensina a estar sempre em contato com as pessoas. E é maravilhoso isso, porque a gente junto e tendo um relacionamento uns com os outros, a gente consegue crescer, a gente consegue ajudar uns aos outros. Não é verdade, Leite? E o relacionamento, ele tem que ser baseado, ele tem que ser pautado na palavra de Deus. Por isso que é bom a gente construir juntos este pensamento, essa ideia, aprendendo de Deus. Porque nós aprendemos domingo que existem vários tipos de relacionamentos. Existem os relacionamentos que são bons e aqueles que não são. E hoje, nesta noite, nós vamos pensar em 3 dos relacionamentos, que fala algumas verdades para o nosso coração. Eu queria pensar com vocês o primeiro relacionamento de amar uns aos outros. Como é importante nós amarmos uns aos outros. E eu com a minha esposa, a gente já tem um relacionamento já de 30 e tantos anos e que precisa ser aperfeiçoado, precisa ser aprimorado, porque um relacionamento não é fácil. Por isso que a nossa ideia aqui é de aprendermos como se relacionar. Eu queria deixar um texto dentro desta verdade do relacionamento de amar, de João 13, 34 e 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, como é importante, né, Cláudia? Como é importante Verdade. a gente no relacionamento, a gente que cuida de tantas vidas, é amar os irmãos, é estar próximo, porque isto é o mandamento da palavra de Deus. E isso agrada o coração de Deus, né? Ele nos ensina a estar sempre juntos, adorando a Deus e aprendendo mais dele, né? Aqui em João 15, 17, fala assim: este é o meu mandamento, ame-se uns aos outros. Então o Senhor deixa esse mandamento para nós, para que a gente ame uns aos outros e respeite uns aos outros. O que eu achei interessante do pastor no domingo, ele falar que existe 2 relacionamentos, né? De um relacionamento que acaba te sugando muito, né? E o outro que soma com você, que te ajuda. Então, para que a gente tenha um relacionamento sadio, a gente tem que ter, primeiramente, o relacionamento com o Senhor Jesus. Conhecer Ele mais de perto,
conhecer aquilo que Ele tem para nós, para que a gente possa ajudar aquele que está junto conosco, né? Seja o nosso esposo, seja a nossa esposa, seja os nossos filhos, seja os nossos amigos. A gente tem que buscar no Senhor Jesus a graça para que a gente possa ajudar uns aos outros, não é verdade, Leite? Com certeza. E quando se fala de amar, estamos falando de pessoas. Pessoas que são diferentes uma das outras, com sentimentos, com vontades diferentes. E a igreja, ela não vive sem um relacionamento. Então, por isso que esse primeiro mandamento de amar é importante, porque nós vamos estar com pessoas, nós vamos estar convivendo com pessoas que são diferentes e nós precisamos aprender a amar as pessoas. E Jesus é o mestre na questão de amar, na questão de relacionamento e na questão de lidar com pessoas. Quando nós falamos de igreja, nós precisamos cuidar de pessoas, de vidas que estão chegando próximas. E aí nós precisamos aprender com Jesus de como lidar com essas pessoas. E a questão do amar aplica em servir. Amar quer dizer cuidar de vidas. E isto foi Cristo que nos ensinou. Cristo fez de uma forma tremenda. E não só de amar e cuidar, e sim corrigir estas pessoas. No relacionamento, quando fala de amar, a questão está muito ligada também em corrigir. As pessoas vão estar na sua célula, as pessoas vão estar junto com vocês, e é preciso você ensiná-las, corrigi-las, tudo isso em muito amor. Corrigir em amor, né? E estar mesmo ali ajudando e direcionando a pessoa, né? Naquilo que o Senhor Jesus nos ensina, né? E aqui em Tiago, né, 5:9, fala assim: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Como é difícil o relacionamento muitas vezes sem estar na presença de Deus, né? Às vezes a gente vê um defeito no nosso irmão, vê algo que às vezes não agrada o teu coração, e aí se você não tiver focado no amor que o Senhor Jesus nos ensina a ter com o nosso irmão, você acaba criando uma inimizade, né, Leite? Então, para que a gente possa ajudá-lo e não olhar os defeitos dele, mas amar como Jesus nos ensina a amá-lo e direcionar, a gente acaba ganhando aquela pessoa e não perdendo, né, Leite? Verdade. E como a gente falou, a gente está aprendendo. Todos nós somos muito limitados, mas aprendemos com o Mestre de como amar. E aí, amando as pessoas, nós conseguimos agregar elas ao reino de Deus. E um outro mandamento recíproco que a gente pode pensar é o de sujeitai-vos uns aos outros. Como é que você pensa, Cláudia, essa questão de sujeitai-vos uns aos outros? Então, e como é difícil, né, a gente se sujeitar às vezes e não concordar, né, com algumas coisas. Às vezes o Leite mesmo fala algo e eu me entristeço e às vezes não me agrada, mas por eu amá-lo e respeitá-lo, né, eu entendo ele e depois, quando passar, você não pode fazer isso quando você recebe aquilo lá e você fica nervoso, acaba se explodindo. Não, você se acalma e depois você se conserta. E aí você respeita o seu companheiro, né, Leite? Ok. E assim a gente vai construindo algo novo, vai construindo algo muito maior. Faça isso. Pratique a questão de sujeitar para que você construa algo maravilhoso na vida de outras pessoas, ok? E o que eu acho assim bonito de Jesus, né, que ele nos ensina, é que quando ele andava com os discípulos, cada um deles tinha um temperamento. E o Senhor Jesus sabia lidar com cada um deles em amor, né? Então a gente lida com tantas pessoas na célula, né? Vem pessoas de todas as maneiras, cada um tem a sua vida, a sua janela de vida. Mas com a graça do Senhor a gente consegue, né, entender cada um, entender a limitação de cada um, os problemas de cada um, e ali a gente
há um crescimento entre nós. Porque não é porque eles têm as limitações como a gente tem, que eles também não têm a oferecer para nós. Eles também têm coisas maravilhosas para oferecer para nós, né? O relacionamento é uma troca. Um ajuda o outro. E estando com o Senhor Jesus, aí melhor ainda, né? Aí a gente tem o crescimento, a gente tem uma expansão, a gente acaba tendo uma maturidade uns com os outros e faz com que o reino de Deus ganhe, cresça. Não é verdade, Leite? Que legal. E aprendendo a se relacionar, é que a sua célula fica mais feliz, a sua célula fica alegre, né? O seu G100 começa a ser participativo, porque há um relacionamento. Sempre lembrando, precisamos ter um relacionamento maior com Deus, para que aí a gente entenda esse amor de Deus para com as vidas, para as pessoas que chegam na minha casa. Quando eu estou bem com Deus, quando eu estou bem relacionado, eu tenho intimidade com Deus, aí sim eu consigo servir melhor as pessoas. Que o relacionamento nada mais é do que servir as pessoas em amor. E uma terceira coisa que a gente queria aprender hoje dos mandamentos recíprocos é de perdoar uns aos outros. A questão do perdão é muito central, é muito forte, porque eu só posso ter relacionamento com pessoas quando eu as perdoo. E quando a gente fala, e o pastor nos ensinou no domingo, que existem pessoas que vêm no nosso meio e vêm querendo sugar, e vêm tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria. Nós precisamos entender que aquelas pessoas precisam de ajuda. Nós precisamos entender que aquelas pessoas precisam conhecer mais do reino de Deus. E se eu e você estivermos bem relacionados com Deus, a gente consegue então mostrar para a pessoa que é preciso amar, que é preciso perdoar. E o tópico aqui do perdão, em Colossenses 3,13, diz assim, ó: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Entender que Deus te perdoou. Entender que Deus fez um plano na sua vida. E eu e você, com tantas falhas, com tantos erros, quando chegamos, o Senhor nos perdoou. E as pessoas que estavam próximas de nós, nos perdoou, nos entendeu, nos encorajou, nos fortaleceu. Então a gente tem que fazer isso para outras pessoas também. Você concorda com isso, Cláudia? É verdade. E como é bom, né, a gente ter o coração de Jesus, como é bom ter os olhos do Senhor Jesus, porque a gente não vê assim o erro do irmão, né? Mas a gente senta com ele, a gente ama ele primeiro, aconselha ele pela palavra, né? E isso o Senhor opera e acaba enchendo o coração da pessoa, né? De alegria e paz que vem do Senhor, né, Leite? E sabe, Cláudia, perdoar, como a gente aprendeu também, quando o César falou, é um compromisso. Perdoar é um compromisso que eu preciso ter. Eu preciso entender que eu preciso liberar perdão. Nós aprendemos em tantos momentos quanto é importante a gente perdoar. Perdoar para que a gente seja próspero, para que a gente seja abençoado, para que a gente seja livre de qualquer tipo de culpa. Então o perdão, numa questão de relacionamento, é muito importante. Precisamos perdoar, caminhar, como disse a palavra, perdoando uns aos outros, porque o Senhor Jesus já nos perdoou de todos os nossos pecados. É verdade. E o perdão é uma coisa tão importante que às vezes você pensa assim que você tem que sentir de pedir o perdão, né? Mas o perdão é uma decisão, né? É uma decisão e aí fica mais fácil para nós, porque aí a gente fica livre e fica livre para entender o irmão, para amar o irmão e respeitar as limitações de cada um, né? Não é verdade, Leite? E nessa questão dos mandamentos recíprocos, que seria amar, seria sujeitar, seria perdoar, é bem verdade que a gente pode encontrar várias dificuldades em praticar isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Mas é preciso estar ligado ao Pai, é preciso estar conectado com o Espírito Santo. É Ele que vai falar para você aquilo que você precisa fazer. Sabe? Sem forçar, sem querer te obrigar, mas você vai se sentir leve, você vai se sentir abençoado.
Não deixe as pessoas te sugarem, não deixe as pessoas fazerem coisas que entristeçam teu coração. O relacionamento de 2 pessoas, 3 ou mais, ou um grupo, muitas e muitas vezes você vai ouvir coisas que não vai agradar teu coração. É momento de você parar, refletir, não dar resposta para a pessoa, mas saber que Deus está cuidando daquela situação. Deus está te ensinando como lidar com essa situação. Então o relacionamento é muito importante quando se fala de uma igreja que é viva, uma igreja que é formada por pessoas. Eu e vocês, a nossa célula é formada de pessoas. Tenha certeza que vai chegar alguém na sua célula que vai precisar da sua ajuda e vai ter um temperamento forte, vai ter alguém que ela vai precisar perdoar e ela vai contar com você, líder, vai contar com você, auxiliar, ou com você que está na célula. Ela vai abrir o coração e é importante a gente poder ensiná-las para que ela venha mais e mais ter vontade de estar junto com você, junto com esse relacionamento saudável que a gente pode praticar no dia a dia. Ok, queridos? E aí a gente pode então pensar uma pergunta que eu posso lançar aqui para o grupo, né? Qual é a dificuldade que eu e você podemos ter nesse relacionamento diante disso que nós conversamos? Nós precisamos então compartilhar essa dificuldade aí do seu grupo, para o seu líder, ou fazer grupos de 2 ou 3 pessoas, não sei, e contar a sua necessidade, sabe? A gente precisa amar, a gente precisa submeter, perdoar, e alguém, de repente, entre vocês tem uma experiência para contar. Olha, aconteceu isso comigo, eu não conseguia perdoar, eu não conseguia me submeter, mas eu fiz desta forma. E essa experiência, essa troca de informações pode ajudar essa pessoa que está ao seu lado. Então é importante a gente orar e pedir que o Espírito Santo venha te mostrar de que forma você pode colocar esta situação na prática na sua vida. Esse ensinamento não pode ser só ouvido, mas ele tem que ser praticado. Ok, Cláudio? Então, eu acho interessante agora a gente orar pelas pessoas que vão iniciar esta célula. Eu gostaria que você orasse, dirigisse essa oração. Ok? Amém, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio de estarmos falando sobre relacionamento, Senhor. Que cada um, Senhor, na célula de cada vida, meu Pai, de cada casal, Senhor, que o Senhor esteja derramando sobre cada um deles a graça, Senhor, o amor de ter relacionamento uns com os outros. Como é bom aprender de Ti, Senhor. Como é bom aprender, Senhor, a maneira correta de nos relacionarmos uns com os outros. Nós pedimos a Ti para que o Senhor venha direcionar cada vida, Senhor. E se houver alguma dificuldade, Senhor, dos irmãos que estão nos ouvindo e nos assistindo nesta hora, Pai, que o Senhor esteja derramando o Teu amor e a Tua graça e a Tua capacitação para que todos nós, juntos, nos relacionarmos, ó Pai, e amarmos uns aos outros e direcionarmos uns aos outros, Pai, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para termos relação uns com os outros, para termos amizade, para termos amor uns com os outros. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. E não esqueçam da nossa agenda semanal, nós continuamos com a nossa live segunda, terça e quarta. Lembrando que quarta-feira é aquela especial de casais. Não deixe de assistir, não deixe de participar. E nesta sexta vai ser o nosso especial de mulheres, com a pastora Marisa. É a última reunião com as mulheres. Ok, queridos? Uma boa noite, tenha um bom G6 e que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Amém. Boa noite a todos.